Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje, meus amigos, ainda seguindo os embalos aí de emergência radioativa, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Fernando Coimbra para contar pra gente tudo aquilo que a gente veio conversando ao longo desse mês. Aí a minissérie lançou no dia 18 de março e, gente, já fazendo as minhas considerações iniciais, eu não parei um segundo e eu tô achando isso ótimo, inclusive compartilhando com vocês, já deixando meu agradecimento. Eu recebi uma notificação do Spotify de que agora o Radiação para Leigos está no top 50 podcasts de divulgação científica do Brasil e eu tô muito feliz. Então isso tudo é possível graças a vocês aí que acompanham o meu trabalho. O Radiação para Leigos já existe aí há 5 anos e depois do Emergência Radioativa, eu achei muito bom nesse sentido pedagógico o fato de as pessoas estarem buscando mais assuntos relacionados a essa temática e também deixar um agradecimento especial para o meu amigo professor Renato Biral, que eu encontrei na internet justamente pela temática. O professor Renato Biral é físico e ele tem uma série de vídeos que ele fez documentando muitas coisas sobre Goiânia que, puxa vida, eu achei que eu sabia, mas eu acho que o Renato ele se superou, ele aprofundou muito a pesquisa dele e aí fiz amizade com ele, a gente conversa todos os dias ali, então quando eu vou roteirizando os vídeos que vocês têm visto nas redes sociais, né, muito baseado no que as pessoas têm de dúvida com relação à minissérie, mas também por sugestões do próprio professor Renato, então um abraço para ele também. E é isso, né, gente? Quem tá acompanhando aí os meus vídeos nas redes sociais percebe que eu tô trazendo um volume gigantesco de informação, mas aqui no programa a gente tem já o episódio número 9, que é sobre o acidente radiológico de Goiânia nos aspectos técnicos. E o último episódio do mês passado foi justamente sobre emergência radioativa. Bom, e agora indo direto ao ponto, vamos dar continuidade então a esse assunto, gente, que eu tô muito empolgada e, nossa, gente, vocês não estão preparados. Isso é radioativo! O quão perigoso isso é pra gente, de verdade. Radiation detected. Red dot. Gente, Fernando Coimbra em pessoa para conversar com a gente. Fernando, muito obrigada aí por ter se disposto a vir trazer um pouco aí da sua versão de cinema e o que tem por trás aí da emergência radioativa, porque a galera tá muito curiosa em entender, né? Nossa, tantas perguntas para te fazer. Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceito esse convite, né? E seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo radiológico do Radiação para Leigos. E se você já pudesse apresentar, falar quem é Fernando Coimbra, o homem por trás da minissérie Emergência Radioativa. Bom, eu que agradeço pelo convite. Enfim, para mim é muito bom ver essa repercussão toda e eu tenho que te agradecer, apesar de que você não fez isso para a gente, mas o fato de você estar fazendo esses vídeos todos, explicando todas essas minúcias ali da série é muito complementar, assim, né? Eu acho que isso é muito bom pra gente, muito bom pra série também, né? De poder ter você ali dando essas... Porque acho que muita coisa ali as pessoas ficam curiosas para entender um pouco mais e tem aí teu canal, teu podcast, teu Instagram e tudo para poder tirar essas dúvidas muito bem tiradas. Bom, quem sou eu? Bom, na série eu sou o diretor-geral e diretor de episódios, né? A gente tem mais um diretor, que é o Iberê Carvalho. Eu faço essa supervisão geral de tudo, né? Eu dirigi o episódio 1 e 2, o Iberê dirigiu o episódio 3 e o 4 e 5 a gente divide a direção. E essa direção geral é a concepção artística toda, trabalhei também nos roteiros, né? A gente tem uma equipe de roteiristas ali, mas eu também entrei nessa parte. Eu também sou roteirista. Minha formação é de cinema, né? Sou formado em cinema aqui em São Paulo, na USP, no século passado. E fiz cinema em película e tudo. E fiz muitos curtas-metragens, trabalhei no teatro, tenho uma experiência bastante diversa nas artes. E fiz 3 longas-metragens, né? O Lobo Atrás da Porta, O Castelo de Areia, que está na Netflix, e Os Enforcados, que foi lançado no ano passado. E fiz muita série também, fiz muita coisa fora, né? Daqui fiz o Narcos, que é a coisa acho que mais famosa. Foi um fenômeno pop louco, né? Fiz a primeira temporada e a terceira.
Fiz o Perry Mason, da HBO, enfim, fiz bastante coisa fora do Brasil. Isso foi uma coisa meio acidente de percurso, no bom sentido, que acabou me levando para lá. Mas estou aqui de volta. Nunca fui embora, mas estou de volta no sentido de estar falando. É bom estar fazendo uma série no Brasil, falando de coisas bem brasileiras, né? bem familiares para mim. Que legal, Fernando. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte, né? Veja, nosso canal aqui é o Radiação para Leigos, então eu vou te pedir uma explicação, versão cinema para leigos. O que faz um diretor? Então, assim, sabe por que eu te pergunto? Veja só. O pessoal que está escutando provavelmente vai concordar, né? Claro que nós, como leigos, que não entendemos o que tem por trás de uma produção cinematográfica, como que funciona você fazer uma minissérie, o que que implica, né? Quem são as figuras que estruturam, né? Pode passar até uma impressão, né? O pessoal adora ficar resmungando, né? Ah, é porque isso, porque aquilo, podia ter isso, podia ter aquilo. Mas, com certeza, fazer um trabalho cinematográfico deve ser uma complexidade sem tamanho. Então, pra gente que não tem essa dimensão, você comentou que você é o diretor e tudo mais, né? O diretor é a pessoa que cria? Quem que criou essa minissérie? Você é o criador, né? E quem são as pessoas que atuam nessa minissérie, além do diretor, né? Você comentou que fez o roteiro também em algum momento, né? Então, como que funciona essa parte por trás ali da minissérie? Versão cinema para leigos. Sim, vou tentar o melhor. A gente vai falando como se todo mundo soubesse, né? Tem diferentes configurações, né? Tem diretor que não escreve roteiro, né? Então você tem um roteirista que às vezes o diretor tem ideia, mas chama um roteirista para desenvolver o roteiro, ou é convidado, né? A ideia foi de outra pessoa, foi criada por outra pessoa e é convidado para somente dirigir. E no caso, como eu explico, o diretor faz. A equipe é enorme, né? Você tem uma equipe, você tem um elenco, né? Todos os atores, você tem um diretor de fotografia que é responsável pela imagem, né? Pela iluminação, a equipe dele também é enorme, se desmembra entre a equipe de elétrica, que vai cuidar de toda a iluminação, de maquinário, vai cuidar de todos os movimentos de câmera. Aí você tem a equipe de direção de arte, né? Você tem um diretor de arte como cabeça ali, mas também uma equipe, numa série como essa, enorme, que é uma série de época, né? Parece que 87 é logo ali, mas as coisas já não existem mais, precisa reconstituir tudo isso. É um trabalho enorme. O diretor de fotografia com o diretor de arte, junto com o diretor, também concebem, né, a paleta de cor, o visual da série. E eles têm figurino junto com a direção de arte, você tem equipe de som, aí tem a equipe de carros, a equipe de figurantes, tem toda uma equipe de assistentes de direção. A equipe é bem grande. Eu não sei te dizer o tamanho numérico certo, mas nessa série, por exemplo, a gente devia estar ali com umas 500, 600 pessoas, assim, fácil. E aí você, como diretor, é um pouco o capitão desse barco, assim, né? Eu digo que você tem muitos talentos criadores ali, criativos. Para mim, o trabalho do diretor é aquele que está botando todo mundo para fazer o mesmo filme ou fazer a mesma série. Porque todo mundo traz ideia, todo mundo é um trabalho muito coletivo, colaborativo. Tem diretores que são um pouco mais... É o meu jeito, é isso aqui exatamente tem que ser feito. Mas no meu jeito de trabalhar é mais... Claro que tem minha visão, as coisas que eu quero colocar ali, mas você tendo pessoas muito talentosas junto, é muito filtrar todas essas ideias e botar mais ou menos todo mundo... É bem óbvio que eu vou dizer, mas você botar todo mundo na mesma direção. Porque se você não tem um diretor, você tem cada um criando um filme diferente, uma série diferente. E você vai ter um figurino diferente do que o fotógrafo tá pensando, a arte, o ator tá atuando em outro tom, cada ator tá num tom, enfim. Você tem que botar todo mundo na mesma direção. Aí você me perguntou mais coisas, você perguntou da criação, se você teve a ideia, né? Se foi você que teve a ideia. Essa série é engraçado, porque é uma história muito peculiar, porque ela foi criada pelo Gustavo Lipstein há muito tempo atrás. O Gustavo é um roteirista, ele tem uma proximidade, porque a mãe dele era uma física do IRD, que trabalhou no acidente de Goiânia, lá no Rio de Janeiro, e ele, enfim, fez ali uma pesquisa inicial de conversar com todas as pessoas que ele tinha acesso
todos os físicos, médicos. Então, a criação dessa série é dele. O que é curioso é que eu tinha 11 anos quando aconteceu essa história, né? E me marcou muito. E anos depois eu vi um filme, que foi feito um filme em 90, de ele no Canal Brasil, é Roberto Pires, que é um cineasta baiano que eu acho bem interessante. Mas eu vi o filme e aquilo ficou na minha cabeça. Dava para fazer mais coisas ainda sobre a história, porque o filme ele tem um recorte bem específico ali, muito inicial, né, das vítimas, da vida deles e como eles lidaram com aquilo. E a série até parece que ela começa depois do filme, assim, né? Então, esse filme ficou na minha cabeça e agora, nessa era do streaming, que a gente tem mais estrutura, mais dinheiro para fazer as coisas e esse formato minissérie, porque eu acho que um filme não daria conta em 2 horas de contar isso tudo. Esse formato minissérie parece ter feito para contar essa história, que é uma história, enfim, muito importante que muita gente, no que parece, não sabe ou não conhece, né, os pormenores. Então eu estava querendo contar essa história, já estava conversando com um produtor amigo para a gente desenvolver um projeto de série para contar essa história. Quando me toca o telefone, e o produtor da série fala: a gente queria te convidar para dirigir uma série para Netflix baseada num fato real. Eu falei, ó, eu estava entrando num outro projeto ali, eu falei, tá, eu não sei se eu posso, mas qual é a história? Eu falei, não sei se você lembra aquela história de Goiânia, do Césio 137. Eu falei, não é possível. Eu falei, exatamente, tô querendo justamente contar essa história. Então, foi uma confluência de coisas, assim, de curiosas, sabe? Então, não tava tentando criar essa série, mas a série já tinha sido criada. E aí, quando eu li o projeto, eu falei, pô, esse é o melhor jeito, assim, de contar. Porque a dificuldade é uma história muito grande, muito personagem, muita coisa para contar ali, né? E quando eu vi o jeito que o Gustavo tinha estruturado de ser um multiplot, assim, né? De ser muitos pontos de vista, né? Você tem os médicos físicos, as vítimas, tem o governo, e você ter essa pegada thriller também, porque se você tá na pele dos físicos ali no primeiro episódio, você vai descobrindo aquilo junto com eles. Eu acho que é uma ótima maneira também de engajar o espectador na história, né? Então, enfim, aí eu vi aquele recorte e falei, pô, esse é o recorte, vamos embora, vamos fazer. Então o Gustavo vinha já, né, desenvolvendo, ele tinha criado esse projeto há muito tempo atrás, não tinha conseguido fazer, depois de um tempo ele levou para Netflix, e aí eles se interessaram e começaram. Então, quando eu cheguei no projeto, eles estavam desenvolvendo os roteiros, já tinha um roteiro, cada roteiro de cada episódio, ele passa por muitos tratamentos, que a gente chama, né? Então, tem um primeiro tratamento, que é uma primeira versão. Aí, tem 1000 coisas ali pra arrumar. Você vai pro segundo, você vai pro terceiro, você vai pro quarto, você vai quantos forem necessários, né? Então, eu cheguei, tava no primeiro tratamento do primeiro episódio, e tinha já alguns esboços ali dos outros episódios, né? E aí, quando eu entrei colaborando também com o desenvolvimento desses roteiros. Você me perguntou mais coisa, né? Não sei se você responder tudo. Era isso mesmo. Realmente é que o rumo da conversa acaba pegando outras perguntas que vêm na sequência. E uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente isso, né? Porque Goiânia, de onde que tinha vindo a inspiração. Então, cara, olha que engraçado, né? Essas coincidências, gente, eu acho impressionante, porque até mesmo o segmento do meu canal, Radiação para Leigos, também começou por eu ter visto na escola sobre esse assunto e também me impressionou. Então, olha só, tanto você quanto eu, no final das contas, nossa carreira aí, em algum momento cruzou com a temática, né? Então é realmente algo muito impressionante. E eu achei tão legal que vocês trouxeram esse assunto, porque outras pessoas conhecendo, pode ser que esteja já predestinando o futuro de alguém que também vai seguir algum caminho na área. E a minha pergunta que eu ia te fazer, que eu fiquei pensando aqui, né, que você comentou ali sobre essas coincidências e tudo mais, 2 perguntas. Já que é um processo bem demorado, que tem uma equipe muito grande, quando que começou a idealização, essa proposta que você recebeu, essa coincidência da ligação? Isso faz tempo, porque imagino que deva ter demorado para gravar tudo. E por que agora? Então foi porque a Netflix propôs, assim, a Netflix tinha uma razão para ter proposto isso? Nesse momento? Porque, por exemplo, 40 anos de Goiânia vai fazer ano que vem, né? Poderia ter sido o ano que vem. Por que agora? E, né, nesse sentido, né? Porque nesse momento em específico.
Bom, respondendo primeiro a sua última pergunta, eu acho que... Eu não sei se... Não sei nem te dizer se para eles tinha conscientemente um porquê agora. Eu acho que veio por conta do Gustavo. Ele já tinha esse projeto há muito tempo. E ter levado para a Netflix ali naquele momento, né, era um tipo de projeto que interessava a eles. Contar esse formato minisséries baseado em histórias reais, né, que tem um apelo assim grande, né, popular e tal. Então acho que tinha um pouco isso. Agora, uma coisa que eu acho, que eu falo assim, eu acho que se a série tivesse feito 15 anos atrás, ela talvez não tivesse o mesmo impacto, é porque, e está no nosso inconsciente, é uma coisa que a gente está no nosso inconsciente, não, está muito mais, está bem no nosso consciente, na verdade. Mas a gente passou por uma pandemia de Covid e tem muita coisa nessa história que lembra coisas que a gente passou na pandemia. Claro que era uma dimensão muito menor, uma cidade, né, em Goiânia, não é no mundo, mas todo mundo, talvez com exceção de algumas pessoas ali na Nova Zelândia, todo mundo mesmo, assim, no mundo passou por essa coisa de ter uma coisa chegando que pode matar, mata, não mata, tá no ar, é invisível, como isso transmite, como isso pega, o que eu devo fazer, o que é verdade, o que não é, começa a surgir boato, fake news, começa o negacionismo, assim, enfim, muita coisa é muito familiar pra gente, essa situação de, peraí, ó, para tudo, fecha tudo, não saia da sua casa, ou saia da sua casa porque ela tá contaminada. A gente viveu isso, então eu acho que ela acaba dialogando mais com as pessoas, assim, as pessoas se identificam mais até. E é engraçado que nem todo mundo fala muito disso, tem muita gente, algumas pessoas trouxeram essa relação, né, de pode ter uma coisa parecida com a pandemia, mas acho que teve gente que talvez não tenha associado tanto, mas ali no consciente dela, ela sabe desse medo, e agora, quando é que a gente volta para casa, agora, quando é que as coisas voltam ao normal. E dos poderes dos próprios cientistas ali, que estão lidando com uma coisa nova, no sentido que um acidente como esse não tinha acontecido. Ninguém tinha um protocolo correto, né? Eles falam, tá todo mundo preparado para uma explosão de um reator. Não que isso fosse acontecer, mas se explodisse um reator em Angra, um ano depois de Chernobyl, todo mundo sabia o que ia fazer. Agora, o que ia fazer nesse caso, né? Então, e a pandemia é muito parecida. O que se faz? Como é que lida com isso? Uma coisa que está tomando o mundo inteiro, né? E o que exatamente esse vírus faz? Como ele se comporta? Não tinha tempo para saber, né? Não tem um estudo de anos para entender. Tem sequela, não tem sequela? Ninguém sabia dizer. O que vai acontecer depois que eu peguei Covid? Eu vou ter tem gente morrendo no coração, tem a ver? Ninguém sabe dizer ainda, enfim. Isso é muito parecido. Então eu acho que o momento também, talvez a vontade de falar disso nesse momento, isso é um chute meu, porque ninguém expressou isso assim tão... Mas acho que tem a ver com o fato de a gente ter passado pela pandemia. E vocês começaram a fazer essa produção? Você tinha perguntado uma outra coisa. Isso, quando que vocês começaram essa ligação que você recebeu, que você explicou? Foi quanto tempo leva? Rápido? Nesse caso, por exemplo, eu faço cinema a gente demora pra fazer um filme, depois demora pra lançar um filme, tá tudo demorado. Pra mim foi rápido e intenso, porque foi em 2024, a gente tá em 26, 24, em agosto de 24 foi essa ligação. Eu só fechei mesmo pra fazer a série, entrei em novembro. Eu já tava lendo coisas desde agosto, mas eu tava fazendo outra coisa, tava lançando Os Enforcados, tava fazendo outras coisas, e aí entrei mesmo em novembro. E a gente filmou em junho, julho, agosto do ano passado. E eu nunca vi um negócio tão rápido. Por isso realmente, também, bem rápido. Você tinha uma equipe muito grande, né? Pra filmar, a gente filmava em 2 unidades. Então, enquanto eu tava dirigindo cenas, o Iberê tava filmando em outro lugar. Você tinha uma equipe dupla, né? Deve ter fácil 500, 600 pessoas, porque tinha pelo menos 200 e poucas pessoas no set, cada um. Isso sem contar quando você tem uma figuração de 200 pessoas, que aí já o número já aumenta. Mas de equipe assim, fixa, né? Então o processo é intenso e rápido, mas isso veio de um longo processo que o Gustavo teve antes também, né? Então teve toda uma pesquisa e um trabalho dele, um desenvolvimento ali para chegar naquele formato onde já estava meio, quando eu cheguei, pré-definido o que acontece no episódio 1, 2, 3, 4, 5. Teve umas mudanças ali no meio do processo, mas isso já estava desenhado. Então o que demora muito, na verdade, é esse. Ele já estava com a Netflix há pelo menos acho que mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, desenvolvendo
formato para entender exatamente o que estaria na história, o que não estaria, né? Então, não o desenvolvimento não é tão rápido assim, mas quando você entra mais em produção, aí Foi a coisa mais... relativamente rápido, né? Realmente, é muito impressionante porque, falando por mim, né, com base no meu conhecimento técnico, né, olhando, eu fico imaginando que deva ter sido muito complexo vocês terem pegado um evento que tem muitas camadas, tem muitas coisas diferentes e conseguir chapar, condensar para ficar linear, né? Porque não é um evento linear. Então, eu imagino que esse trabalho de fazer essa roteirização, e inclusive isso rendeu para vocês até mesmo a percepção internacional da minissérie, né? Tá repercutindo muito lá fora. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente, o pessoal da gringa tava falando que a gente tava copiando o acidente do México, porque teve um evento semelhante, mas com outro desfecho, né? Eu falei, vocês estão loucos, gente, vocês não têm nada a ver, vocês não têm, o evento é puramente, né, brasileiro. E a minha pergunta que eu ia te fazer era justamente pensando nisso. Poxa vida, né? A gente está falando ali de duas áreas que estão se encontrando. A gente está falando de uma área nuclear, que é bem complexa, que é muito difícil de você passar isso, né, para as pessoas de modo geral, né? Eu sei por experiência própria, né? E a parte do cinema, que é essa parte de chamar a atenção das pessoas, né, e tudo mais. E quando, no caso, então, o Gustavo, né, fez essa prévia, nessa roteirização, e vocês entraram com a parte da produção, mas mesmo assim, eu imagino que deva ter tido que ser realizado muitos ajustes. Então, como que vocês conseguiram se preparar para deixar a minissérie tão fiel aos fatos? Porque, por exemplo, eu assistindo com o conhecimento técnico que eu tenho, gente, CNEM, IRD, IPEM, equipamento de medida, cintilômetro, caneta, roupa, a lógica da história, detalhes da história, a fonte na cadeira, a foto da Lady, que a física tira lá de dentro da casa, tudo. Claro, eu sei que tem pontos ali que vocês, né, fizeram uma dramaturgia, mas tem outros pontos que, cara, são os detalhes. O caminhão passando e o cintilômetro apontando. Gente, isso é muito preciso. Como que vocês conseguiram juntar as duas coisas? Porque não é um trabalho fácil, né? Então, como foi esse processo? Esse processo é dificílimo, na verdade, porque é isso, você tem primeiro essa pesquisa, né? Então, tiveram várias fases de pesquisa. Então, teve a pesquisa inicial, que eu te falei do Gustavo, ter conversado com muitos envolvidos e pessoas que já morreram, mas que como ele começou há muito tempo atrás, ele conseguiu conversar também de físicos e médicos, enfim. Então, quando eu cheguei, já tinha muita coisa dessa destrinchada pela pesquisa feita ali da época dele. E eu não sei dizer precisamente, né, o tempo que ele ficou pesquisando e o tamanho da pesquisa, mas eu sei que tem muita gente que ele conversou. Você tem acesso, né? Hoje em dia também com a internet é muita informação, mas é também uma coisa perigosa, né? Porque a imprensa da época noticiava muita coisa errada. Botava a foto do Devair, falava que era o Ivo, falava, enfim, trocava o nome das pessoas, falava na Rua 57 como se fosse tudo na Rua 57, na verdade o Ferro Velho não era na 57, enfim. Então, isso era bem confuso. Eu li muita coisa de arquivo de jornal e eu falei, gente, eu começo a ficar mais perdido do que encontrado aqui, porque tem muito erro que se propaga, né? Se você pensar em 87, a informação também circulava de um jeito mais lento e complicado do que hoje em dia. Então, teve essa coisa, já tinha muita coisa destrinchada desses fatos, né? Ele já tinha elegido ali, né, a coisa do caminhão, a coisa da água, do ônibus, enfim, já tinha muito dessas coisas destrinchadas, mas faltava coisas. Depois, conforme a gente foi desenvolvendo o roteiro, iam surgindo outras dúvidas, né? Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu pedi, que eu cheguei já trabalhando em roteiro, mas essa urgência que eu te falei, né? Uma emergência eterna da produção. Então, já precisava ir atrás de começar a definir onde vai filmar, como vai filmar, trabalhar com conceito de arte, de figurino. E aí eu pedi uma pesquisa mais iconográfica, assim, também, de conseguir ver, porque você não vê muita coisa. Quando você vê as matérias da época, ou o jornal mesmo, o jornal geralmente era a mesma foto da fachada do Ferro Velho, mas você não sabe como é a rua, você não consegue entender muitas coisas.
Então teve essa pesquisa do nosso pesquisador, foi até Goiânia, foi no arquivo das TVs locais, além das TVs todas já, né, convencionais aí, Globo, Bandeirantes, Cultura, enfim. Mas foi ali porque tinha mais coisa local, foi em arquivo de fotografia de pessoas que tinham foto de lá, foi nos lugares, né, nos hospitais e tudo, para ver o que eles tinham também de material de arquivo do próprio, como era o hospital na época, como eram as coisas. Então conversou com muita gente. E aí, através dele também, a gente foi entrando de novo na história, né? A gente foi falar com vítimas, foi falar de novo com os físicos, foi de novo falar com o médico, a gente foi para Goiânia, conversou com muita gente no próprio HDT. A gente conversou com um médico que na nossa história ali é o que liga pro Márcio. Ele já estava aposentado, mas foi lá conversar com a gente. E curiosamente, infelizmente, de uma forma bizarra, 10 dias depois ele morreu, faleceu. Eu falei, meu Deus, a gente conversou com ele assim, e ele tava ótimo, enfim, teve um AVC, mas deu tempo de conversar com ele, deu muito detalhe também, enfim, então a gente foi ouvindo de novo as pessoas, foi conversando de novo para poder, porque também no roteiro você vai indo e vai adaptando e às vezes vai se distanciando, ou a gente vê que aquilo não está funcionando direito, vamos entender de novo como foi. E tem muito relatório, né? Tem muito, por exemplo, a gente tinha um relatório de uma enfermeira do Hospital Naval, muito detalhado sobre o que tinha cada paciente, que estado que eles chegaram ali, como era o funcionamento do hospital, como foi a chegada, a entrada deles, como que teve que ser adaptado o hospital para isso. Então tinha esses relatórios, tem um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que depois, né, alguns anos depois, a QNEM, eu chamo de QNEM, porque a série eu adotei o QNEM, porque todo mundo falava QNEM na época. E hoje eu falava CNEM no começo, depois eu mudei para QNEM, e agora não consigo falar CNEM, mas perdoe, essa é uma polêmica. Sempre tem essa polêmica, né? É CNEM, é QNEM. E aí a QNEM fez aquele relatório em português, aí tem o da Agência Internacional toda, a gente tinha isso tudo em mãos também. Uma das coisas mais difíceis era como era essa cápsula, como a gente desmonta esse negócio. Você via o filme do Roberto Pires, você via os negócios da Globo que fez reconstrução, tava tudo errado, era tudo nada a ver com o que era. E a gente também ficava lá com aquele esquema, fomos aqui, a equipe de arte foi aqui no IPEM, em São Paulo, viu várias semelhanças, enfim. Então é um estudo assim enorme para conseguir, porque a gente precisa ser o mais fiel possível em como as coisas funcionavam, né? Então, eu já me estendi loucamente na tua pergunta, mas assim, tem muita essa pesquisa, né? Tem muitos documentários, tem muitos vídeos, tem entrevistas com as vítimas que já morreram, que a gente não tem como falar, mas você vê lá, especialmente o Devair, né? Tem muita coisa dele falando, tem um pouco dos outros também, enfim. Enfim, com isso tudo você vai juntando essas coisas e vai tirando dúvidas, né? A gente conversando com vítimas tirou dúvidas de coisas que as informações eram um pouco contraditórias, porque aí às vezes fala com um físico que teve lá, mas não teve exatamente no estádio, e não sabe te dizer exatamente como foi feita a descontaminação lá, mas aí ouvindo a vítima que passou por isso, só que entendi o caminho. Então, é um quebra-cabeça para você conseguir juntar essas informações. E aí o grande desafio depois é se transformar isso numa história narrativa. E aí você tem que condensar os personagens, você tem que condensar fatos, né? As pessoas falam, falta... Aconteceu isso e não mostra. Tá bom, são 3 meses de história, né? Pra gente contar tudo, a série tinha que durar 3 meses. Então a série dura 5 horas, nem isso, na verdade, um pouco menos, são 5 episódios de quase 1 hora. Então é necessário você condensar muita coisa, né? E manter a essência do que aconteceu, tentar ser o mais fiel possível à essência das coisas, e não exatamente literalmente, né? O caminhão aconteceu, mas foi daquele jeito, saindo do negócio da água? Não foi. Mas a gente precisa juntar as peças ali para conseguir contar a história de uma forma que o espectador acompanhe e se interesse. Enfim. Nossa, escutar você falar, eu fico muito imaginando a emoção. Que acho que os ouvintes aqui do podcast são pessoas que gostam, né, da temática de radiações. E esse é um tema, Fernando, que como você comentou ali sobre a analogia com a pandemia,
ele mora, né, reside na mente das pessoas, o medo do invisível, o medo do não sei se está contaminado ou não tá, não sei o que está acontecendo, não dá para ver, não dá para sentir. Então impressiona muito, né? E o evento de Goiânia em particular, como é um evento nacional, tem muita coisa no nosso idioma, a gente entende, as vítimas tem algumas que estão vivas, então muitas pessoas acham muito impressionante, e é mesmo. E, nossa, eu tô escutando você falar esse trabalho de curadoria que vocês tiveram que fazer, nossa, parece uma aventura incrível de conseguir explorar esse universo, porque realmente, cara, olha, uma coisa que me impressionou muito, eu particularmente falando, mas eu já vi muitos comentários dos seguidores comentando ali nos posts e tudo mais, de semelhanças, mas, poxa, como eu já revirei muito documento também, cara, o equipamento, você falou tudo. É muito difícil você ilustrar uma máquina, porque todos os que a gente já viu de dramatizações e simulações, elas não são exatamente, né? Então, a roda da fonte, com a cápsula presa ali, tem uma dissertação de uma pesquisadora jornalista dos anos 2000, que ela faz uma entrevista com as vítimas enquanto vivas ainda naquela época, e ela traz eles tentando explicar como era. E é difícil de entender para a pessoa falando. Então, realmente, ilustrar, eu achei que ficou idêntico ao desenho da cartilha da agência. Ficou muito parecido. E realmente... aquele desenho foi... complicado, né? É um diagrama muito simples, né? Mas ele ajudou muito, por exemplo. Quando eu olhei para aquilo, a gente conseguia entender como ele funcionar. Então, ele gira, né? Tá para cima, e aí, quando ele vira para baixo, isso já dava uma ideia. Mas ele não te dava todos os detalhes. Mas já era um guia, assim, para você entender o formato, o tamanho daquilo. Isso tudo era com os relatos, assim, você não consegue fechar uma ideia exata. E tinha máquinas, muitas que funcionavam diferente, né? Então, quando a equipe de arte foi no IPEM, aqui em São Paulo, eles viram diferentes coisas. E muitos dos físicos que estavam lá também não viram a original e não sabiam precisar exatamente se era essa ou se era mais aquela. Então, era sempre um lugar de... isso foi eu fiquei psicótico com esse negócio. Falei, a gente tem que desenhar esse equipamento. Tem que ser o mais parecido possível, mesmo que não seja idêntico, mas para que faça sentido, né? Senão, o que é isso? Exatamente. Esse equipamento, para você ter ideia, ele é de 1950, né? Então você não acha mais, mesmo que quisesse. É mais comum achar outros semelhantes de cobalto, né? Com outros mecanismos de acionamento da fonte, mas por isso que é muito impressionante, né? Eu vi, para mim, que entendo e assisto e vejo todos os detalhes, nossa, é uma excelente ferramenta pedagógica, porque ilustra muito parecida, né? Não é um documentário, né? A gente sabe disso, né? Mas, nossa, os trechos técnicos, né? Tudo é muito bem feito. E, inclusive, uma coisa também que é interessante que você pontuou agora é justamente esse fato que você falou, né? Uma série ali que a gente tem muitos eventos, então algumas coisas a gente teve que condensar para manter atrativo para o público, porque realmente, se você for ficar falando ali só tecnicamente, sem ter uma emoção envolvida, a pessoa não vai ter interesse. E o melhor exemplo que nós temos disso é ver que esse assunto já tem um monte de conteúdo na internet há 30 e poucos anos. O boom veio agora com essa conexão com o público que vocês conseguiram fazer. E muito disso tem a ver com esse caminho que você seguiu. Então, alguns personagens vocês tiveram que condensar. E a minha pergunta tá dentro desse campo agora. Então, quando você viu lá o roteiro, beleza, você viu lá os personagens principais, né? Tem um monte de físico, um monte de médico, um monte de vítima, mas tem as pessoas-chave, né? Tem o Walter, que é o Márcio, né? Tem a Celeste, então tem os personagens-chave ali. Como que vocês fizeram? Como que funciona, assim, no cinema, para você escolher os atores? Tipo, você abre um chamado, daí as pessoas se candidatam, aí você escolhe quem tem mais personalidade, que se pareça. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem uma função, que esse ano, inclusive, no Oscar, o Agente Secreto, inclusive, foi indicado, foi a primeira vez que criaram, né? O ano que criaram essa categoria, que é do elenco, do produtor de elenco. Essa figura do produtor de elenco é a pessoa que, no nosso caso, que é a Letose, com quem eu trabalho desde o Lobo Atrás da Porta. E é uma pessoa que, enfim, ela vai ler o roteiro, vai conversar comigo, para entender que perfil ali que eu estou buscando de atores, o que é aquele personagem, o que é importante ali.
E aí ela vai atrás, né, ela tem enfim, é isso que ela faz da vida, então ela tem um mapeamento muito grande de atores para todo lado do Brasil. E, enfim, ela vai atrás disso, conversa também, tem agentes, atores que tem agentes também indicam, e ela começa a fazer um levantamento desses atores, ainda bem vasto, assim, não seguindo necessariamente exatamente o que eu falei ali, mas até para me mostrar, de repente, uma opção diferente. E aí ela vai atrás desse material, faz uma filtragem. Então, hoje em dia, tem muito essa facilidade do self-tape, que é um negócio que eu não sou o maior fã do mundo para escolher, de fato, um ator para self-tape, mas para essa primeira triagem, é bom. O self-tape, na verdade, a pessoa mesmo grava, você manda uma cena para ela, alguma coisa, ela grava em casa, ela fazendo aquilo, ou com uma pessoa dando uma réplica ali de como outro personagem, ou ela faz sozinha. Mas você já vê um pouco a cara da pessoa, já entende um pouco qual é. Então, alguns chegavam com material, olha, eu tenho material de outras coisas que essa pessoa fez, dá uma olhada, te interessa? Acho que tem a ver, chamamos para fazer um teste presencial. Outros com self-tape, às vezes, muitos não tinham material, né? Tem muita cara nova nessa série, assim, e muita gente que não tinha um material extenso de audiovisual para mostrar, mas fazia seu self-tape ali e a gente via, chamava. Aí chama para um teste presencial comigo. Eu gosto de fazer os testes, tem diretores que deixam o diretor de elenco, o produtor de elenco ou assistente de direção fazendo, mas eu gosto de fazer. Então, aí eu passo por um teste que comigo é demorado, assim. Geralmente os testes duram 20 minutos, mas comigo é uma hora e pouco, porque eu pego a cena, ou mais de uma cena, e fico trabalhando com aquele ator, com aquela atriz, para ver. Porque são muitas coisas que você tem que olhar ali, né? Não é só, ela encaixa, não encaixa, como é o processo. E nesse caso específico, né, você já respondendo um pouco, você perguntou também de como é o processo ali, a escolha desse elenco especificamente, eu queria uma coisa muito real, muito naturalista nessa atuação, e na fotografia, e na arte e tudo. Isso porque a história, por si, já é tão peculiar, assim, quando você olha para essa história, ela pode parecer que ela é uma ficção científica distópica, retrofuturista. Para as pessoas verem, não, isso realmente aconteceu, né? Apesar de todos esses elementos malucos, assim, de ficção científica, isso de fato aconteceu. E num lugar específico, no Brasil, em Goiânia. Então, como é que a gente, em 87, então eu queria que isso fosse muito palpável. E isso na atuação era muito importante. Então, a gente tem um roteiro, mas eu gosto de ir além do roteiro ali, de trabalhar com os atores, realmente se apropriarem daqueles personagens. Quando a gente está filmando, tem muito improviso em cima da cena, para deixar a coisa mais espontânea, mais viva ali, mais fresca. Mais suja, até um fala em cima do outro. Eu gosto de deixar isso bem natural. E aí, nisso, na minha busca, eu olhava muito para isso, por exemplo, para buscar os atores, né? Quem é que tem essa qualidade? Aqui tem atores que são maravilhosos, mas não são bons de improvisar, por exemplo. E são mais, né, de seguir ali o roteiro, as falas e tal. Então, eu sabia, por exemplo, especialmente ali naquela família das vítimas, que eles iam ter que ter um jogo muito grande ali para você olhar e acreditar que é uma família, que a Catarina realmente é casada com o João há muito tempo, qual é a relação, tem as coisas que estão desgastadas, porque a gente tem muito pouco tempo para contar isso, né? Você tem que ver em cada cena que está ali, todas essas camadas têm que estar presentes. Então tinha esse olhar de buscar nesse elenco atores que tivessem essa qualidade. Muitas vezes juntava alguns deles para fazer um teste, para ver como eles jogavam entre eles, como eles trocavam entre eles. Mas é um processo, no caso dessa série, muito extenso e enorme, porque o elenco é muito grande. Acho que atores com fala ali deve ter 120, 150 pessoas. Né? Você tem o núcleo principal ali também, que também deve ser umas 30, 40 pessoas. Então, é uma coisa complexa. Você tem que achar pessoas que têm essas características, pessoas que estão disponíveis. Muitas vezes você quer um ator, mas ele está fazendo outra coisa, não pode. Então, acho que uma das partes mais desafiadoras, mas também é uma das mais prazerosas, quando você passar por esse processo. Porque ele acaba alimentando o roteiro. Né? Você vai trabalhando com ele, você vai descobrindo coisas do personagem, aí eu levo pro roteiro, mancho no roteiro, percebo que uma cena talvez não funcione tão bem como está no papel, porque do jeito que a gente está fazendo ali precisa mudar. Isso também ajuda, uma coisa alimenta a outra, assim, sabe?
Eu acho que essa escolha do roteiro, como leiga, tá? Falo como uma pessoa leiga, eu acho que faz muita diferença, porque às vezes talvez não fosse tão bom se não fossem com as pessoas que estão lá, porque interpretam tão bem aquele personagem que pra gente que tá assistindo, pra mim o Márcio é o Walter, ponto. Não tem como dizer que é outra pessoa de tão parecido, que parece que a pessoa é o que é mesmo, não é um personagem de tão realista que fica, né? E uma pergunta que eu queria te fazer ainda dentro desse tópico dos personagens, que são assuntos mais polêmicos, que são o que a gente vê na internet, né? São duas perguntas que eu queria te fazer, né? A primeira delas é com relação às pessoas perguntarem por que se tem algum ator goiano, porque o pessoal questionou, né? Ah, mas podiam ter lembrado da história, podiam ter vindo aqui pegar atores goianos, né? Então, existem, de fato, atores que, como são muitas pessoas, talvez tenha e só a gente não sabe disso, né? E a outra pergunta é, por que foi optado por trocar o nome? Porque, claro, não é um documentário, né? Mas teve essa troca que foi muito questionado pelo público, né? Então, alguns personagens a gente consegue correlacionar ali, né, com quem que representa, mas eu imagino que seja para deixar a história mais condensada, né? Mas por que houve essas duas questões ali? No que você pode dizer para nós? Essa coisa do nome, eu digo que é por respeito às pessoas. Justamente porque a gente tem que condensar muita coisa. A gente está falando da experiência ali, se você pensar nos físicos, né? Você está vendo basicamente ali o Orenstein tem Paula e Márcio trabalhando em campo em Goiânia, e você tem ali de fundo algumas outras pessoas e tal, mas que são mais figuração. Não eram 3 físicos cuidando disso, eram dezenas, né? Médicos também, não eram 2 médicos, eram, sei lá, dezenas. As próprias vítimas, a gente centra num núcleo que é bastante identificável com, esse aqui me lembra a Leide, esse aqui é a mãe da Leide, esse aqui é o Evenil do Ferro Velho, então é o Devair e tal. Mas a gente tem muitas outras histórias de outras vítimas que estão sendo condensadas na experiência desses personagens também. Então a gente sabe que as coisas não aconteceram exatamente daquele jeito. E como você tem que condensar a situação, por exemplo, como era a experiência dessas vítimas quando as pessoas chegaram em casa, na casa delas, era uma coisa tranquila, são pessoas pobres que não tinham confiança nenhuma nas instituições, porque não dava para ter mesmo. Ninguém chegava na casa delas para ajudar eles, assim, do nada. Quando chegava alguém do poder público ou polícia na porta de casa, geralmente era mais para prejudicar. Então, toda aquela desconfiança. Aí você está também tratando de um tema social, isso aconteceu com muita gente, mas não necessariamente o Devair falou aquilo ou se colocou daquela forma, mas ele era um cara, sim, que teve medo de perder a casa dele, ele não sabia o que ia acontecer, não sabia se aquilo ali era, de fato, se ele podia confiar completamente naquilo. Então, você tem que traduzir essas coisas em poucas cenas, né? 2, 3 cenas ali, e aquilo, obviamente, aconteceu de uma forma mais complexa. E a Catarina, que eu cito muito como exemplo, que é a melhor mostra isso, né? A Catarina é a mãe da Celeste na história. Então as pessoas falam, então ela é a Lourdes, mãe da Lady, mas a Catarina tem uma personalidade muito diferente da Lourdes. A Catarina tem uma trajetória que também é diferente da Lourdes. A Lourdes não saiu do estádio direto para a rua e teve que tentar voltar para casa. Ela não foi contaminada da mesma forma que a família, então ela não foi para o hospital, mas ela foi depois para outro lugar. Eles foram para uma unidade da FEBEM, que foi reservada ali para receber essas vítimas. Ficou mais tempo isolada, então ela não teve aquela trajetória, mas teve muita gente, com gente que a gente conversou, que não chegou aí pro estádio, ou chegou aí, mas depois, enfim, não estavam contaminados, já voltou para casa e não tinha casa, ou não podia. Então a gente condensou nela, né? Muita gente que não conseguia cruzar a fronteira para outro estado. Teve o caso das freiras que não conseguiram entrar na Europa. Tem 1000 casos de pessoas que foram barradas porque estavam vindo de Goiânia. Mas a gente não vai contar esses 1000 casos porque fica uma coisa muito dispersa. Então essa personagem, por exemplo, ela condensou a experiência de muitos outros personagens. Então se a Catarina não dá para dizer que é a Lourdes. Se eu botasse o nome dela lá de Lourdes, eu estaria sendo injusto com a Lourdes, porque ela não viveu aquelas coisas exatamente daquela forma, né? A Lourdes não reagiu daquela forma no
no enterro da filha, quando houve protesto, ela desmaiou e tal. Mas a gente está botando na Catarina a indignação de muita gente que estava sofrendo esse preconceito. Então ela incorpora ali muita coisa de, vamos dizer, talvez centenas de pessoas. Então ela não dá para chamar ela de Lourdes. E não daria para contar a história de centenas de pessoas, porque é isso, aí não vira uma história, não se consegue, de fato, né, ter uma imersão ali e acompanhar. Então, e a mesma coisa com os físicos, com os médicos, eles não são exatamente o governador. Outros falam, mas o Santilo, eu sei exatamente, eu vi 200 mil entrevistas do Santilo, eu sei como ele se comportou. Mas o Santilo, o nosso governador ali, ele condensa o poder público, ele condensa o prefeito, o governador, o ministro, não sei do que, o presidente, enfim, é muita coisa que ele tem que colocar ali. Então ele resiste, às vezes, mais do que o próprio Santilo resistiu, mas outras esferas públicas resistiram. Então, por isso ele não chama Henrique Santilo, por isso, enfim, é por conta disso, sabe? Não é uma biografia dessas pessoas, é uma tentativa de contar um grande acontecimento, e aí é necessário você fazer essa condensação, como também dos fatos, né? Coisas que acontecem ali de uma forma mais rápida. Você fala, demorou mais para o governo fazer isso ou aquilo. Sim, mas a gente tem 5 episódios para contar. A gente não tem como contar exatamente na cronologia, né, do jeito que foi exatamente. E vocês tiveram algum ator que Aí foi goiano, né? Tem ator goiano, tem o líder do protesto ali de Abadia, que é goiano. A gente ouviu muita gente de Goiânia e é a coisa que eu estava falando, né? Funciona aqui, não funciona, casa, não casa. A gente tem muita gente do Centro-Oeste, inclusive tem uma atriz, a Larissa, que é ali de Brasília, que até tem mais o sotaque ali mas ela tá no Hospital Naval, acabou que o personagem que dava melhor para ela, um personagem não era de Goiânia, vai pro personagem que era melhor para ela, que era a enfermeira do Hospital Naval, enfim. Tinha gente na equipe, por exemplo, tem o William Costa, que faz o Darley, né? Ele é mineiro, mas ele mora hoje em dia, ele morou no Brasília há muito tempo, hoje em dia está morando ali no interior de Goiás. Tem ali um conhecimento ali também, né? Tem uma coisa, eu sou 50% mineiro e eu posso falar, os goianos às vezes não gostam disso, mas assim, o sotaque goiano e mineiro são bem próximos, não é exatamente o mesmo, mas eles são parentes próximos, né? Então, às vezes, você tinha alguém de Minas que tem um sotaque um pouco parecido, que tem, né, o próprio William, que vive hoje em dia de Goiás e é mineiro, enfim. A escolha do Iberê, que é o outro diretor, além do talento dele e de ter uma coisa muito parecida com o que eu queria para a série, com o meu jeito de trabalhar também. O Iberê é de Brasília, cresceu lá. Você fala, Brasília não é Goiás. Brasília tá enfiado dentro de Goiás, né? Então, assim, aí, quando teve o acidente de César, ele também me dá que ele estava do lado. Então, e passou a vida inteira viajando para Goiás, enfim. Então, isso pesava também. Porque você é do Centro-Oeste, você conhece a temperatura da coisa, você sabe como as pessoas viviam nessa época, como as pessoas... Então, teve essa preocupação, mas não de formar. A gente viu que a gente não ia conseguir formar um elenco inteiro, né, goiano. E a gente também eu também não quis forçar um sotaque, né? Eu vi gente falando de sotaque, não sei o que. Eu falei, olha, a gente trouxe termos, né, de expressões que os goianos usam, mas o sotaque era uma coisa que a gente fazia às vezes, que a gente tinha uma pessoa que chamam, né, um dialogue coach, assim, que ajudava a amenizar as pessoas que tinham sotaque muito carregado, ou do Rio, ou do São Paulo, ou de algum outro lugar. Mas também assumia que alguns personagens, nem todo mundo necessariamente é de Goiás. Então, você tem a Ana Costa, que é do Piauí. Ana, você pode ter vindo do Piauí, você pode... Né? Então, porque se você vai para aquele sotaque, aí vira aquela coisa, né, aquele nordestino de novela, que é um sotaque genérico. Eu não quero cair num lugar caricatural, né? Inclusive, eu ouvi elogios até de um amigo goiano sobre o sotaque de um ator. Ele fala meio daquele jeito, ele é mais do interior, ele tem um jeito de falar, mas ele tá falando do jeito que ele fala. Então eu não tinha uma preocupação de, obviamente, o cara não chegar falando, sou carioca, não sei o que, eu ia ser um goiano, mas para fazer realmente um negócio de sotaque, teria que ter um treinamento de muito tempo, que eu sabia que eu também não teria. Então, eu prefiro não enveredar por esse caminho para... Você nem perguntou do sotaque, mas é só para falar da coisa de Goiânia. Não, perfeito. Eu acho isso muito complementar, porque cai nessa questão, né? As pessoas têm muitas dúvidas, e essas dúvidas é a mesma coisa que talvez você passe atualmente.
com a repercussão da sua minissérie, eu passo com a divulgação científica, né? Então, quando as pessoas não entendem muito bem como que funciona um segmento, surgem questionamentos. Mas por que não fez isso? Mas por que não é aquilo? Porque se fosse tão simples, já tinha feito, né? Mas você não fez porque não é tão simples. E falando em simples e complicado, aí entra um tópico que é bem nós dois agora, assim, a mistura de nós dois. Porque, cara, veja só, por mais que essa minissérie tenha essa comunicação com o público, de tornar muito palpável coisas que estavam só no imaginário, quando você escuta, cada um imagina de um jeito, vocês trouxeram ali essa comunicação da melhor forma possível, mas ainda é uma minissérie que tem bastante termo técnico, né? Porque é uma minissérie que foi um evento científico, né? Uma catástrofe de âmbito científico. Então não é tão simples tem coisa que não dá para ficar explicando muito também, porque senão você perde o time, perde a atenção. O que é becquerel por litro? Gente, não tem como explicar isso. Não é, nem é visível. É uma medição. Mas, por exemplo, eu vi que o personagem do Márcio, muitas vezes ele criou analogias, né? Tipo, a gente tá contaminado, pense que é igual fogo, só que o fogo você sente arder. Aí, pense na balança de mercado, a balança do açougue, não sei o quê. Então, eu percebo que na vida real não foi assim, né? Claro, tudo foi muito rápido, tinha que ser, ele não dava tempo de ficar explicando, mas na minissérie tenta se trazer um pouco para o público essa percepção, porque a galera tem muita dificuldade em entender o que é radiação, o que é radioatividade, são coisas diferentes, e eu exaustivamente tento no meu canal ilustrar e ainda assim é muito intangível. Então, a minha pergunta foi como que foi a sua experiência, ainda mais como diretor? Porque, assim, os atores também não têm, né, domínio de termos técnicos, eles vão interpretar e tudo, mas, né, como que foi para você tentar traduzir isso? Pegar um troço lá, tipo isso, fonte radioativa, contaminação, Césio 137, o que é Césio, né? O que é feito de quê? Não tem nem foto desse negócio, né? Então, como que você fez para traduzir isso? Beleza, algumas coisas não tem como traduzir 100%, mas tornou visível e elucidou muita coisa. Qual foi o segredo para isso? Olha, eu não sei qual é o segredo exatamente. Mas essa coisa, por exemplo, da explicação, né, das analogias, foi uma coisa que já vinha ali do Gustavo, nesse tempo todo dele de pesquisa, de conversa e tal. Filho de uma física também, então essas coisas provavelmente ajudaram E aí ele já veio com essa coisa do Márcio ser... Até porque ele que descobre, ele que tem que explicar, né, para todo mundo, dele ter esse talento didático. Ele tinha esse dom de explicar de uma forma simples coisas mais complexas, exatamente para o espectador, porque ele tinha que explicar. Isso era uma coisa boa da história, porque ele tinha que explicar aquilo de qualquer forma para pessoas que não entendiam. E foi até um dilema que outro dia eu vi alguém falando, mas o governador Santista era médico. A gente sabe que ele era médico e que ele entendeu das coisas mais fácil do que na série. Só que, ao mesmo tempo, eu vou discutir muito isso. A gente falou, se ele realmente entendeu, o Márcio não precisa ficar explicando para ele. Se o Márcio não explica para ele, ninguém entende. O espectador também não vai entender. Ele precisa, diante do governador, ele explicar umas coisas básicas, que são as coisas básicas para que o espectador consiga acompanhar, né? O que é a diferença entre estar contaminado e ser simplesmente irradiado, né? Contaminação e irradiação, enfim. Coisas que, se você não pegar ali no começo, você não vai... Que é isso, como você falou, né? Becquerel por litro, isso é uma medida que ninguém precisa entender exatamente, mas você entende que é uma medida. E pela forma que eles falam, você entende se aquilo é grave ou é tranquilo, né? Agora, essas coisas de contaminação, radiação, como funciona, né? O que vai acontecer com a pessoa, por que o Márcio pode chegar razoavelmente perto, se afastar e ele não está necessariamente condenado, você tem que explicar essas coisas de algum jeito. Então, eu tinha que explicar isso para o Jânio, da Vigilância Sanitária, para o governador, e a gente acabou não usando essa coisa do governador ser médico e já entender, porque isso ia criar um problema para a gente de não vou conseguir explicar, eu vou ter que ficar criando uma cena que eu estou explicando isso didaticamente do nada, e aí não é legal, né? Não faz sentido. Então, essas analogias já estavam ali, ele trouxe, e eu acho que são muito... Então, quando eu cheguei e li o roteiro pela própria maneira que está descrito ali, quando o Márcio explica, eu já fui entendendo o básico. Ok, já entendi qual é a diferença. E aí, com muita leitura complementar, com muita coisa, muita conversa, a gente teve, né? A gente teve
consultoria da Que Nem, a gente teve consultoria médica, né, no próprio set de filmagem, estavam ali nos dias mais complexos, tinha sempre um físico ou um médico para tirar dúvidas, entender exatamente o procedimento. Então, isso tudo é feito. E às vezes fala, desculpa, vou ter que ter uma liberdade narrativa, que eu sei que não é exatamente assim, mas a gente precisa, aí ajuda a gente a adaptar. Que legal, é impressionante, hein? Caramba! Então tinha uma assessoria ali junto com vocês, que legal. Não, tem que ter tudo, Que tanto legal. médica quanto física. Desde os roteiros, eles deram, né, leram e já apontaram coisas que não estavam precisas ou não estavam... Né? E muita coisa, às vezes, a gente ia perguntar... A coisa médica é mais complicada, assim. A gente precisava muito perguntar para eles, para entender aqueles quadros ali clínicos que a gente estava falando, se fazia sentido, qual a medicação, qual era a atitude que o médico tomaria, como ele faria. Então, isso tudo estava ali o tempo todo perto. Assim, a noção que a gente tinha ali é que a gente tinha que explicar o básico para as pessoas conseguirem acompanhar e entenderem o que está acontecendo ali, entender que a pessoa está se expondo ou não está se expondo, ou aqui é a diferença básica, né, da contaminação para radiação, para entender o quadro das vítimas ali. E a partir disso, você vai dosando ali o que precisa, o que não precisa. Explicou demais, vamos tirar isso aqui, não precisa. Às vezes, coisas que explicou na montagem, na edição mesmo, a gente já entendeu isso aqui, vamos tirar essa parte da fala. Tá redundante, porque a gente está vendo o que está sendo falado. Porque é muito... A reação dessa maneira de se guiar o espectador ali, a reação de quem está assistindo é muito sensorial, emocional também. Então, se você fica muito cabeçudo ali, as pessoas, a atenção uma hora vai embora. E é muito através da imagem, através né? Então, assim, tem a coisa da radiação invisível, né? A coisa do Geiger, do cintilômetro, que é uma coisa que já tinha ali no Chernobyl, né? Do som daquilo, já era uma coisa que ajudava muito. Você conseguia trazer um elemento que não é visual, mas é sonoro. Você escuta aquele... E é muito curioso aquela coisa da cena da Celeste, né? Quando ela aparece e o cintilômetro dispara. Que muita gente... Porque até ali a gente explicou mais coisas razoavelmente, né? Mas as pessoas entendem. Assim, tem o Ricardo Kutz, que fez o som, fez todo o desenho de som da série, que foi lá gravar no IRD esses sons todos, com as cenas, para ficar exatamente preciso tudo. O filho dele, de 11 anos de idade, sentou na sala, ele estava mexendo na cena, sentou do lado. Ele falou, olha essa cena aqui, mostrou, e não tinha visto a explicação. Mas ele viu a cena, e na cena o Márcio fala, né, isso aqui aponta, acusa, mostra que a sua casa está contaminada e tal. E quando a Celeste entra e aquilo apita, ele entendeu tudo e falou, meu Deus, a menina, não sei o que. Outra coisa que é isso, né? É o cinematográfico ali, ajuda a contar com a imagem que você está vendo e o som. E o som ajuda, porque ele é tão perturbador. Cara, nossa, você tá me explicando, eu Você não precisa explicar muita coisa. Uma coisa boa não é, quando eu digo, não é bom, né? É que nem o aparelho do dentista. Tava no dentista outro dia, eu falei, nossa, o que parece o cintilômetro. Eu preferi o barulho do cintilômetro, eu vou te falar, hein? Porque olha, o barulho do dentista, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho pavor de dentista, mas tudo bem. Mas, cara, isso que você tá falando... A gente já chegou na Lua, né? Tem gente que não acredita nisso, mas a gente chegou na Lua tantas vezes. E aí o barulho desse negócio não dá pra mudar, não? Podia pôr um abafador, né? Ou alguma coisa, de fato. Mas olha, isso que você tá falando é muito real, cara. E já até entra na próxima pergunta. Mas antes de eu complementar a pergunta, realmente, essa questão sonora, cara, essas cenas, o modo como vocês construíram, da minha percepção, pelo menos, mas eu acho que do público geral, é bem isso. Você consegue sentir a tensão. Essa semana agora, na quarta-feira, eu reproduzi o primeiro episódio para os alunos da universidade que eu trabalho, e é bem essa cena que você falou, né? Então, quando acontece, é muito envolvente. E é como você falou, eu particularmente, Fernando, achei ótimo que, como teve muitas coisas que a gente infere
o público vai inferir que representa, que entende perfeitamente que é perigoso, o que está acontecendo, mas as pessoas, isso instiga curiosidade. Então elas começam, mas o que era aquele aparelhinho? O que era? Por que estava doente assim? Por que não sei o quê? Eu acho ótimo, porque a partir da tua minissérie eu fiz vários vídeos explicando um monte de pormenores e, assim, o meu canal existe há muito tempo, né? Então, felizmente trouxe holofotes para essa temática, que quem é da área de divulgação científica, da área nuclear, né, tenta cativar as pessoas. Então, isso é muito legal poder explicar. Então, é uma conjectura muito perfeita. E a minha pergunta para você, né, ainda nesse caminho, né, dessa construção, é que realmente, né, então eu como pessoa leiga, mesmo sabendo tudo certinho, acho que talvez por saber também dá muita angústia, mas mesmo vendo, você sente a tensão da coisa escalonando, você fica angustiado, nossa, e como você falou bem lá no começo, que você tá acompanhando ali o físico e você vai descobrindo junto com ele. Nossa, parece que cada episódio é uma coisa, né? Parece que cada vez tem uma descoberta. Ai, meu Deus, agora é água. Ai, meu Deus, agora é o ambiente. Ai, meu Deus, as vítimas estão com muita contaminação. Nossa, você vai, sabe, junto com a série. E a minha pergunta é essa, assim, como que vocês fazem, tipo... Porque assim, por exemplo, se eu vou aqui e tô explicando, né? Dou milhões de aulas sobre Goiânia. Eu tô falando, a pessoa tá entendendo o que eu tô explicando, mas beleza. Completamente diferente de você ver a dramatização ali na... Como que vocês conseguem fazer a pessoa sentir o que ela tá sentindo? Porque é geral. Quem assiste vai sentir. Muito difícil não sentir. Como que é feita essa construção? Tipo, tem coisas psicológicas por trás? Como barulho, por exemplo, né? Tipo, todo mundo que escuta já... Caraca, a menina tá irradiada. Nossa, tá contaminada. Como que vocês montam essa sensação na gente? Olha... Não, essa é a graça e a magia do cinema, né? Eu gosto muito de... Meus filmes, eu trabalhei muito com thriller, com essa coisa de suspense, porque é uma coisa muito cinematográfica, né? Quando você vê um filme do Hitchcock ou outros grandes filmes de suspense, ou mesmo, às vezes, terror, dependendo do tipo de terror, porque basicamente você, com imagem, som e ritmo, criar uma tensão, criar uma apreensão, né, é muito uma junção disso tudo, assim, e não é uma coisa simples de fazer, mas eu acho que é o que a gente está fazendo o tempo todo no cinema, mesmo quando não é necessariamente uma história de suspense, mas você está, de certa forma, conduzindo emocionalmente o espectador, e é uma junção ali do timing da cena, né? Que hora que a Celeste entra ali, por exemplo, como é que o som sobe, como eu corto para uma reação, isso tudo a gente não tem uma fórmula, mas você vai construindo na tua intuição também e dosando depois na edição, né? E o som ajuda muito nisso também, porque eu falo, o som, muita gente não usa isso, o som dessa forma no cinema, mas para mim o som, ele meio que controla a respiração de quem tá assistindo, sabe? Você, tanto que seja com a música ou com o som mesmo, mas assim, às vezes você tira o som num momento e deixa a coisa mais silenciosa e te dá aquela... E você volta com uma coisa que você nem percebe, porque tá dentro do natural, vamos dizer assim. Mas onde, de certa forma, você tá ajudando a criar sensação no espectador. E quando você vê, você tá ajudando, você tá guiando a respiração, né? Tem muito filme que eu assisto, quando eu vejo, eu parei de respirar. Caraca, respira as pessoas, sabe? Eu tava a desmaiar, porque tem essa tensão, e tinha, né? Assim, essa história, ela tem isso nela, né? Essa primeiros dias ali, principalmente, que a gente condensa no dia 1, 2 e 3 dos 3 primeiros episódios, ele tem muita tensão, muita coisa sendo descoberta, muita coisa desconhecida, muita coisa que você não sabe se não é. Então, essa escalada, pra mim, o episódio 2 foi um episódio que eu escrevi, tinha uma missão de... Porque o primeiro, tem uma grande desastre aqui para acontecer, mas a gente não sabe o tamanho, né? Pode ser um desastre como o Brasil nunca viu. É a última fala ali do episódio até. Mas não se sabe. E no segundo você vai ver isso escalando. E na história real, se você for ver, são vários fatos que vão levar várias medições e várias coisas que, na verdade, são mais abstratas. Você vai ficar ali simplesmente medindo. Teve a história do ônibus, que aconteceu de uma forma diferente também. Mas eu tenho um episódio aqui para dar essa escalada, para as pessoas entenderem que, peraí, o problema é muito maior. O governo acha que está tudo sob controle, mas não está. Enfim,
a coisa está circulando pela cidade, né? E vai gerar um pânico que depois vai ser o tema do episódio 3, que é o pânico, boato e tudo. Essa escalada é isso, a gente tem que construir uma cena, intercalar aqui entre o ônibus, e o ônibus virou uma cena muito mais tensa do que simplesmente foi detectado um ônibus radioativo, recolhe o ônibus, desmonta o ônibus, o que aconteceu. Tinha que juntar essas coisas, eles estão descobrindo que tem mais gente contaminada, mais gente precisa ir para o estádio. Então, se tem gente dentro desse ônibus, como é que você convence essas pessoas a irem? Aí, enfim, criei toda uma situação ali com o motorista. Porque isso aconteceu ali desse jeito? Não, mas aconteceram vários fatos que levaram a essa escalada, né? A mesma coisa, a grande roubada no jogo, né? Eu criei uma cena e falei assim, gente, isso aqui não aconteceu. Eu já avisei a Netflix, isso aqui é completamente ficcionalizado. O Ornstein e a Paula entrando numa casa e vendo aquele Césio na frente deles. Acho que eu não ouvi relato de nenhum físico. Pode ser que alguém tenha visto, mas que tenha visto de fato. Mas existe um relato aquilo é um fato, né? Dizem que tinha mesmo uma das vítimas que colocou o pó do Césio num altarzinho ali, porque brilhava, parecia uma coisa mágica e tal. Então, juntando essas duas coisas, eu falei, eu só vou dar a dimensão que é essa coisa do invisível, né? A gente está trabalhando com uma coisa invisível, mas em algum momento a gente precisa ter o visível para falar, caramba, ferrou. Isso que você falou, eu ia te perguntar isso. Desse momento, errou. E aí eu falei, eu vou roubar no jogo. Eles vão estar lá entrando numa casa e de repente eles olham e falam, caraca, esse negócio tá aqui. Corre, tira, porque eles tiveram que esvaziar ruas, quarteirões inteiros, e isso aqui de fato aconteceu. Mas aconteceu através de uma medição, né? Por fora, pelo cintilão, pro lugar, e falou, ó, isso aqui tá muito contaminado, isso aqui tá muito contaminado, isola. Depois, todo mundo já devidamente paramentado entrou para descontaminar, e aí o que não deu para se contaminar, né, demoliu, enfim, a história toda. Mas eu precisava ter esse momento do deu, né, ferrou aqui, que a coisa é muito maior do que a gente imagina e não é só essa casa, essa rua inteira, porque esse negócio está exposto aqui na nossa frente. E é uma roubada de jogo mesmo, uma ficcionalização. Porque senão eu tenho que contar aquilo que eu falei. Aí ficava abstrato. A gente estava inicialmente com cenas assim, mas isso aqui não dá. E que daí fica chato também, fala, né? Não sei quanto CPS, tá muito... Aí é isso, tá. Nossa, tô te contando que tá contaminado, é diferente de você estar junto com um personagem e falar, caramba, olha aquilo na sua frente. Então, isso eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar isso. É uma pergunta que todo mundo tá fazendo. Eu talvez já tenha respondido, acho que eu até vi um trecho seu falando em outro programa, que você explicou, mas eu peguei só um pedacinho. Como que vocês fizeram o Césio? Porque é bem isso que você falou. Eu achei ótima essa tua explicação, porque entra já justamente nesse ponto que as pessoas querem saber. Radiação é invisível. Se for ficar fazendo medição e coisa técnica, é chato, as pessoas não vão entender. Entende quem conhece, mas não era o objetivo. Então, como é que vocês fizeram o Césiozinho de mentirinha? Ele é o quê? Olha, isso também foi outra jornada longa. Porque logo que eu entrei, eu falei, vamos começar logo a pesquisar a melhor maneira de fazer isso, porque eu não quero fazer ele em CGI, digitalmente, né, na pós-produção. Como um efeito especial, porque nas cenas eles passam no corpo, eles pegam naquilo. A Celeste, né, feita pela Mari, é uma criança de 6 anos, ela não vai ter essa abstração toda. Eu queria que ela pudesse pegar naquilo, achar aquilo bonito, de fato, mexer com aquilo, brincar com aquilo, como foi na realidade, né? Então, eu quero uma coisa que brilhe mesmo. E hoje tem muita coisa, eu tenho certeza que a gente vai achar uma coisa, né? E foi uma pesquisa enorme. A equipe de arte começou, testou várias coisas, depois chegou o Chioso, que é um técnico de efeito especial, que é diferente do VFX, que é o de pós, não é efeito especial feito na hora, prático. E aí ele foi misturando coisas e tem uma substância, eu não vou saber te dizer o nome dessa substância, mas tem uma coisa que antigamente, hoje em dia não é mais, mas você tinha as tomadas, os interruptores, eles tinham aquela coisa que eles brilhavam no escuro. Uma coisa fosforescência, né? Isso, é um aluminato de estrôncio dopado com európio, talvez. Deve ser isso, porque eu não sei o nome. É muita coisa técnica pra eu lembrar isso, mas é essa mesma coisa. Porque tem tintas, né, que fazem isso. Tinha aquela Starfix, aquela coisinha daquelas estrelinhas que você botava no teto e tal. E
Só que esse é um elemento sólido, assim, então, que é fosforescente. Então ele pegava esse negócio, moía para fazer o pó. E moía em gradações diferentes, porque o pó original, né, ele era uma coisa mais compacta e conforme você quebrava ele, ele saía. Você sabe disso, estou explicando para quem não souber. E aí você tinha, às vezes, pedaços maiores, você tinha pedaços, coisas que eram quase invisíveis de tão fino, né? Então eu queria que tivesse essa mesma dinâmica. E para isso também ele misturava, às vezes, alguma outra substância junto. E aí isso era carregado. Então na hora que a gente ia filmar, tinha uma luz infravermelha que colocava em cima do pó e ficava ali alguns minutos. Quando você tirava, ele brilhava muito. E aí, só que aquilo dura 30 segundos, 1 minuto, ele vai morrendo. Então aí tem que carregar de novo. Então era um negócio trabalhoso. Aí sim, depois na pós-produção a gente fazia um enhance, a gente dava um brilho a mais, porque às vezes o brilho dele ia caindo no meio ali quando a Celeste, por exemplo, tá mexendo com ele. Tem uma hora que ele fica um pouco mais apagadinho, mas aí em pós-produção você tem o elemento ali, você tem um pouco de luz, então é mais fácil você pegar aquilo e adicionar um brilho. A gente adicionou um brilho e a gente adicionou também uma coisinha que era uma frequência. Porque é isso, é um mistério, ninguém viu aquilo. Depois a gente conseguiu achar no YouTube. Não sei se você já viu isso, a galera usa uma cápsula de vidro que não, pelo que eu entendo, a radiação dali não sai ou não sai de um jeito perigoso. E eles conseguem filmar o cloreto de césio. E você consegue ver uma coisinha ali dentro fazendo... E a gente até mostrou isso para os físicos aqui, né? A gente falou, não, ele faz assim porque ele está condensado, fechado ali, mas na realidade ele não faria tanto. Mas eu fiquei um pouco fissurado naquilo. Falei, porque tem uma coisa que aí também já é mais subjetiva, porque essas pessoas se encantaram demais com aquilo. Então, se fosse uma coisa meio purpurina, você falaria, tá. Então tinha que ser uma coisa que tem um quezinho de, vamos dizer, sobrenatural, mágico, extraterrestre, vamos dizer assim. Então, no brilho dele, isso é colocado em pós, a gente colocava essa coisinha que é muito leve. E a gradação disso também foi um inferno, porque eu não queria que fosse uma coisa também que virasse um filme de fantasia. Mas tem um negocinho que faz assim, se você olhar. Meio tremeluzente, né? Parece ter uma coisa que é uma frequênciazinha de luz que faz como se fosse reverberar, né? Diferente. Porque você olha e fala, não é só uma coisa que brilha, tem uma camada por cima que faz aquilo parecer um pouco mais mágico. E aí isso foi adicionado em VFX, na pós-produção. E também tinha o pó quando a luz estava acesa, que era outro. Porque quando a luz estava acesa, ele é uma coisa branco para cinzentado, né? E o pó que brilhava, ele já continha uma coisa um pouco azulada nele. Então, mesmo com a luz, ele não brilhava com a luz acesa, mas ele era azuladinho e não era o que era real. Então, quando fazia cenas dele com a luz acesa, era outra coisa que a gente usava. Então, isso a gente nem... Depois eu falei, acabou que a gente nem explicou isso super, mas acho que as pessoas estão entendendo que esse negócio apaga, acende, fica branco, cinzentado. Isso, inclusive, foi relato de uma vítima que viu ele, não viu ele aceso, mas viu ele à luz do dia e falou, olha, era... E aí a gente ficou perguntando muito para entender essa coisa da gradação, essa coisa de ser um pouco mais sólido, ter pedaços menores, de desfazer quando você mexia, de ser um pouco acinzentado, não ser exatamente branco também, enfim, isso tudo é um relato de quem viu e mexeu com aquilo. Porque é isso que eu queria trazer o mais fiel possível. Mas foi um desafio, assim, não foi fácil. Mas parabéns ali para a equipe que de deu efeito, certo. Acho que conseguiu. Porque ficou bem bonito. Que dava uma materialidade para os atores, né? Poderem mexer numa coisa e olhar para aquilo brilhando e falar, cara, não era uma coisa abstrata. Realmente, eu particularmente achei muito bonito. Aí até o pessoal se impressiona, né? Ai, será que fizeram com Césio mesmo, né? Naturalmente que não, né, gente? Imagine, se fosse, vocês já não estavam mais aqui para contar a história, né? Ia ser Goiânia 2. Eu tô com uma série de pacientes aqui com os mesmos sintomas. Aí eu lembrei que você fez especialização em física nuclear. Você não quer aproveitar que você tá na cidade e dar um pulo lá pra dar uma olhada nisso pra mim? Foi até estranho isso aqui. Dentro desse tema, Fernando, sobre essa complexidade, né, esses desafios de tornar o invisível visível, né, agora uma pergunta pessoal para você com relação a isso, né, para o Fernando Coimbra.
você pode até talvez compartilhar um pouquinho da percepção dos atores. Eu vi uma entrevista com o ator que fez o personagem do Márcio, que ele comentou que achava até que era ficção científica, né? De tão distoante que é o fato, e realmente parece mesmo. Infelizmente não é, mas para você, quando você começou a ler aqueles termos, você comentou com a gente, né, agora que você estudou, você leu as cartilhas, você teve assessoria e tudo mais. Mas quando você teve aquele primeiro contato, né, você comentou que assistiu o filme e tudo, mas você teve que trabalhar toda essa temática para tornar mais palpável para o público uma coisa que é muito complexa. Você achou que quando você foi se comunicar, por exemplo, com a CNEM, né, com o pessoal ali do IRD, quando você lia, assim, você achou uma coisa você achou fácil? Você achou difícil? Você achou que quem te explicou, assim, tipo, nossa, não, agora eu entendi, não, realmente, isso aqui é muito acessível, nossa, isso aqui, se o pessoal procurar, vai entender. Ou você acha que é uma coisa meio distante, porque, né, eu como pessoa que trabalha essa temática, às vezes eu sinto que existe essa distância do público com a área nuclear, porque é muito fechada. Às vezes as pessoas da área falam para si mesmas, usam muitos jargões, termos técnicos, que aí não tem como a pessoa entender, né? E isso dificulta, inclusive, as pessoas a conhecerem e reforça o medo, né? Então, eu queria saber se você achou difícil, achou fácil, como que foi a sua percepção? Não, eu não achei difícil. Porque esse conceito básico, né, de como é a radiação, como ela atua, que ela provoca, que também já tinha uma certa familiaridade, né, com isso. Infelizmente, por um lado negativo, assim, eu cresci criança e pré-adolescente nos anos 80. Nos anos 80, a gente vivia várias coisas legais e divertidas, mas a gente achava que ia morrer numa guerra nuclear. Que era uma guerra fria ali, bomba nuclear. Então você tinha filmes sobre isso que eu assisti criança, que me impressionaram, né? Tinha, sei lá, The Day After, um filme que eu lembro que era sobre as pessoas sobrevivendo após uma guerra nuclear. Aí você tinha a coisa da pele, do cabelo cair, enfim, todas essas coisas eu já tinha visto. Você já tinha um pouco essa noção do que a radiação provoca, do que ela pode provocar. Não, né, na fineza ali científica, mas já tem isso no seu imaginário, de certa forma. Coisas, documentários e filmes sobre bomba do Hiroshima e Nagasaki, enfim, essas coisas todas, você acaba tendo um pouco uma relação já um pouco familiar com os efeitos, né, da coisa atômica ali, mas... E o próprio Chernobyl, que foi uma série que eu assisti muito antes de quando ela foi lançada, porque Chernobyl também é outra coisa que fazia parte do meu imaginário da minha infância dos anos 80. Então, quando saiu, eu fiquei super curioso e eu acho a série, né, sensacional. E ali traz muita coisa também, né? Você acaba aprendendo muita coisa ali, entendendo as diferenças entre os que foram irradiados e contaminados, e que estavam ali, entraram no reator ou estavam do lado daqueles que estavam só próximos. E a série também faz um bom trabalho ali de te fazer entender minimamente esse universo, né? Então, quando eu comecei a ler as coisas, não era uma coisa, eu não conheço nada disso, sabe? Eu acho que tem muita coisa de filme e série sobre isso, assim. Então, e muitas vezes no lado pior possível, né, das catástrofes. Mas, de qualquer forma, te faz um pouco familiar com aquilo, né? A gente vai no raio-x, bota uma coisa de chumbo, você já sabe que o chumbo ajuda a bloquear. Então, tem coisas na vida, assim, que não é um lugar... Coisas científicas que eu acho que é muito distante da vida de todo mundo. Aqui, não, a gente faz raio-x, por exemplo, a gente sabe que a pessoa sai lá para apertar um negócio de fora da sala. Você pensa, tem uma hora que você pensa, gente, já me fiz tanto raio-x, será que eu já não me ferrei um pouco? Essas coisas vão acontecendo, essas conversas vão acontecendo na vida também, né? Então, eu acho que isso tudo ajudava minimamente a falar, ok, não é um negócio muito abstrato, né? Então, não era muito difícil de entender a coisa do cintilômetro do Geiger, por exemplo. A própria história da balança ali, você já entende. Ok, já entendi qual a diferença de um e de outro. Depois fui ler mais, fui entender para que era usado mesmo o cintilômetro, por que diabo tinha um cintilômetro em Goiânia naquele momento. E aí entendi para que servia de fato, não era exatamente para aquilo, enfim. O Geiger e tudo que já estava ali em Chernobyl, o Geiger, né, aquele sonzinho e tal. Acho que essas coisas
não foram tão difíceis. Talvez as coisas médicas fossem até um pouco mais, assim, da gente conseguir construir minimamente, quando os médicos estão falando do estado clínico de cada paciente ali, fazer alguma coisa que não fosse uma loucura, né, mas que funcionava dramaticamente, mas sempre também tinha o guia ali, né, como os personagens não são exatamente os personagens reais, mas os quadros clínicos são meio inspirados em algumas coisas reais pra gente ter uma base, né, então a gente pegava, essa situação de tal personagem, vamos botar aqui, né, teve de fato um personagem que ali é o Carlos, que perdeu um braço, mas perdeu mais coisas, perdeu o pé, perdeu um pedaço enfim, a gente não fez aquilo tudo, mas na história do braço a gente tinha os relatórios. Mas aqueles nomes, a Stephanie, que era uma roteirista que escreveu o 4 e o 5, uma hora eu falei, você virou médica já, né? Porque ela estudava tanto que ela chegava e escrevia a cena, eu falei, da onde você tirou isso? Meu Deus do céu. Ela falou, não, eu já estudei, não sei o quê, e às vezes ficava complicado demais, a gente tinha que recuar. Eu falei, as pessoas não estão entendendo isso. A própria Netflix, às vezes, dava uma nota, falava, ficou técnico essa fala, que ninguém entende, vamos trazer para um... E às vezes é isso, vamos trazer para um lugar que o médico não falaria, e os médicos ajudavam a gente com isso, às vezes. Eu sei que você não falaria exatamente assim, mas se a gente falar na linguagem de vocês só, ninguém entende, né? Tinha a própria coisa dos físicos, tem a hora que o Márcio fala, a hora que fala Césio 137, quando ele descobre, ele fala, o mesmo isótopo diz de Chernobyl. Claro, o físico não vai falar isso. Não falaria. Mas o espectador precisa entender o tamanho da... Porque o que é caralho Césio 137, pra quem não sabe? Exatamente. E ele é um dos isótopos de Chernobyl, então te dá um... Opa! Ele não falaria isso, tudo bem. Mas vamos ter essa licença. Porque senão ninguém vai entender. Vai ficar que diabo é Césio 137? Aí a pessoa tem que parar a série no Google. Então essas coisas você tem que ter mesmo. De falar, não, vamos fazer de um jeito um pouco mais simples, né? Mas não tive, assim, né, respondendo assim, uma grande dificuldade. Eu acho que era mais mesmo, às vezes, nas coisas a tradução, né? Talvez traduzir que era mais difícil do que entender, né? Esse que eu acho que é o grande desafio. E eu queria te fazer, ainda já indo mais para o nosso final aqui do nosso bate-papo, ainda 2 perguntas. Uma delas é mais técnica e a outra é mais polêmica, digamos assim. A pergunta mais técnica seria a sua percepção, agora que a sua série veio à tona, então a gente já tem aí, vai fazer um mês amanhã, né, que foi lançado. Hoje nós gravamos aqui dia 17 de abril, né? Então amanhã já vai fazer um mês. E a sua série teve uma repercussão, como eu comentei no início, né? A gente tem visto pelas notícias que tá internacional. E que realmente muitas pessoas viram, e tomou uma proporção gigantesca. E é muito impressionante, faz todo sentido. Então as pessoas estão tendo esse contato aí com esse tema. Talvez devesse ser eu a responder, mas eu quero saber a tua percepção. Você acha que as pessoas, pelo que você observa, elas ficaram com medo? Ou isso ajudou a elas a pesquisarem e entenderem melhor? Você acha que esse tema fez as pessoas se sentirem como? Eu acho que embora eu acho que a sua série tem muito aspecto humano e o aspecto de gerenciamento e mostra que foi bem gerenciado, como de fato foi mesmo. Mas, né, as pessoas se impressionam por aquilo que, né, é o invisível, o medo, né? A nossa percepção de risco é sempre diferente do risco real. Então, como que você acha que as pessoas receberam a sua série? É difícil de medir isso exatamente, porque assim, tá tendo uma recepção incrível, né, nacional, internacionalmente, tá tendo uma resposta muito, muito positiva, assim, as pessoas estão assistindo, se envolvendo. Aí você vê, né, em rede social, que é um termômetro meio, né, duvidoso também, para dizer como as pessoas estão realmente reagindo, porque as pessoas que vão ali no Twitter e expressam as suas coisas é uma parcela das pessoas, uma parte de uma geração, tipo, eu não vou lá, muita gente da minha geração não vai lá expressar essas coisas tão abertamente no Twitter. Você tá vendo a reação, né, é um filtro ali. Você vê com pessoas falando, meu Deus, se isso acontecer aqui na minha cidade, ou acontecer no meu bairro, ai meu Deus, esse negócio de Césio, ai meu Deus, essa radiação. Eu acho que, na verdade, o que eu acho é que o medo das pessoas, e isso é uma coisa que não tem a ver com a radiação, radioatividade, com a questão atômica, é a negligência governamental, estatal ou institucional, empresarial, ali no caso a negligência inicial, uma negligência empresarial, privada, de largar uma coisa tão
tão delicada ali, que tem um risco enorme, e simplesmente abandonar aquela clínica, diante daquela maluquice, daquela briga jurídica deles ali, essa negligência enorme, essa coisa que a gente não sabe ao que a gente está exposto, porque você vê a tragédia de Mariana, você vê outras coisas que são uma empresa que gerencia da pior forma possível o negócio, provoca um desastre monumental daquele, assim como outros desastres ambientais, vazamento de petróleo e óleo na área e mata e acaba com a sobrevivência de todo mundo ali. Ou o garimpo com o seu mercúrio, enfim, mil coisas que estão aí que a gente está exposto e que a gente não sabe. E por negligência, quanto a gente pode confiar. Porque aquela história que você fala, você entra num avião, você confia que fizeram toda a revisão, que ele está funcionando direito, que o piloto dormiu bem à noite, que ele está calmo, que ele está feliz. São mil fatores que você tem que simplesmente acreditar, porque você não está nas suas mãos. Eu acho que o medo maior, e é um alerta também, é essa questão da responsabilidade social dos que estão à sua volta, se eles realmente estão tendo essa responsabilidade. Até porque a série fala a coisa da Antônia, que foi o que a Maria Gabriela fez, de pegar aquela peça e levar na vigilância sanitária. Eu acho aquilo tão extraordinário, porque muitas pessoas simplesmente jogariam no terreno baldio do lado, jogariam no lixo, jogariam no rio. Tirou ele de casa, não é mais problema, não está mais causando problema para minha família. E essa consciência coletiva, social que ela tem, de falar, não, isso aqui se eu jogar em algum lugar vai fazer mal para outras pessoas, então eu vou levar na vigilância sanitária. Porque eles têm que ver o que é isso e eles têm que cuidar disso. Não posso jogar isso fora. Mas quantas pessoas jogam coisas nos seus lixos e botam para fora de casa e falam, bom, não é mais meu problema, né? O lixo normal já é uma coisa que as pessoas não têm consciência da produção dele, né? Então, enfim, eu sei que eu estou divagando muito, mas é para falar que acho que o medo maior é da quanto eu posso confiar nas instituições, no governo, no meu vizinho, porque qualquer um está sujeito a uma coisa dessa. Então é menos sobre o SESI, mas quem estava administrando aquilo, né? A irresponsabilidade ali, no caso. Então, o contexto geral, né, da situação, bem pontuado, é verdade isso que você falou. Isso que você pontuou da Maria Gabriela, realmente, né, esse senso coletivo, tanto que ela é vista como uma heroína nesse aspecto, porque se não fosse a sensibilidade dela, talvez nem tivessem detectado, ou teria se prolongado, mais pessoas seriam atingidas. Exatamente, teria sido muito pior essa tragédia, com certeza. Inclusive, eu achei que foi muito bem representado, né? Essa é a minha opinião pessoal, né? Quando eu até comentei com os seguidores no episódio anterior, esse quesito dos personagens, porque a gente sabe que quando se fala nessa temática de radiação e coisas muito catastróficas, geralmente tendem a se fixar muito nas vítimas. Ai, olha que desgraça, olha como a radiação tá matando as pessoas. E eu achei que não, na verdade o enfoque foi justamente a descoberta dos casos, as medidas de ação. Como você bem pontuou, eu falei a mesma coisa no episódio anterior. Eu acho que a minissérie é uma continuação muito boa do filme, né, porque traz a visão do depois, quando foi detectado, e não da história das vítimas em si. Tem um equilíbrio muito bom, eu achei. Na minha opinião, eu achei que foi bem respeitoso. Mas, aí que tá, né? Essa é a minha opinião. Agora eu lhe trago a última pergunta, né? Pra fechar aqui o nosso bate-papo, que é essa pergunta do público, né? A percepção do público. Então, o público... claro, né, todo mundo está suscetível, né, a comentários, e o público tem trazido muito essas questões sobre, mas as vítimas não foram bem assim, mas ninguém perguntou para as vítimas, por que não entrevistaram as vítimas e não sei o quê. Isso é a percepção pública, né? Você já comentou aqui que os personagens são condensados porque representam histórias de várias pessoas, mas chegou a ter esse contato com as vítimas e, seguido a isso, como que você lida, você como diretor, idealizador desse projeto, juntamente com a sua equipe, né? O pessoal na internet fala o que quer, né? E fala coisa que nem sabe o que está falando, né? Eu também recebo esse tipo de comentário, né? Como que você faz para lidar com isso, os personagens, né? Porque tem muita gente também falando, esses personagens, os atores não atuaram como deveriam, né? Não sei o quê. Então tem sempre essas criticazinhas. E hoje, como a gente todo mundo tem acesso à internet, mesmo vocês que estão ali na colocação de diretor, de atores, vocês acabam tendo acesso, né? Essas informações, essas críticas chegam para vocês. Como que vocês lidam assim, né? Porque, é um trabalho que você se dedica, um trabalho que você fez uma curadoria que é inimaginável, e daí, vem uma pessoa lá da ver, isso aí não é isso aí, sabe? Vem criticar, né? Então,
Como que é isso, né? Vocês chegaram a conversar com as vítimas? Como que vocês levam essas críticas? Como que funciona? Sim, a gente conversou, né? Até citei aqui que a gente conversou com vítimas, médicos, físicos, com todo mundo que a gente conta ali. A gente conversou com, não, obviamente, né, o que acontece com a coisa da vítima? São centenas de pessoas, né, que são hoje consideradas vítimas ali. O núcleo principal da história, muitos já morreram. Então a gente conversou sim com algumas pessoas com diferentes perfis, né, desde quem que é sobrevivente daquele núcleo, até pessoas que, como eu falei antes, né, não foram exatamente para o estádio, mas a casa foi contaminada, a pessoa teve uma outra experiência, não perdeu a casa, mas perdeu uma parte, perdeu o móvel, enfim. A gente conversou para entender a realidade de várias pessoas. A gente não conversou com todas essas centenas de pessoas. Então, óbvio, tem gente que chega e fala, não falaram com a gente. Não, a gente não falou com você, realmente a gente não falou, mas a gente falou com um outro, enfim. Então, não daria nem para falar com todas essas pessoas. É muita gente. Então, a gente ouviu diferentes experiências de vítimas e tentou levar aquilo com a maior verdade possível, né? Mantendo a essência da experiência dele, não o factual exatamente, né? Então, como falei antes, não quer dizer que o Evenildo fala aquilo, não quer dizer que o Devair falou daquela forma, quer dizer que o Evenildo reagiu tanto. Ele reage ali porque tem uma questão que, como eu falei, envolve o que aconteceu com muita gente quando foram ser retirados das suas casas. Então ele representa ali a indignação o medo e a suspeita de que seria exatamente aquilo que estão falando, né? De muita gente. Então, o Devair falou que fez exatamente aquilo. Não. Mas ele, na essência dele, foi uma pessoa que ficou desconfiado daquilo que estava acontecendo em vários níveis. Então, eu entendo, assim, por exemplo, quando eu vejo algumas vítimas falar, minha história é diferente, eu respeito completamente. Eles viveram aquilo. E eu sei que eu ficcionalizei as coisas para tentar, né, traduzir da melhor forma possível a essência. Mas eu entendo mesmo, a pessoa viveu aquilo, ela vai ver uma coisa na tela, ela tem uma expectativa de ver exatamente o que ela viveu. E aí existe uma frustração, existe uma indignação, né? Então, da parte deles, posso dizer isso, tem óbvio que eu respeito muito o que eu acho, na verdade, que é a grande função da série. A função dela não é contar literalmente tudo o que aconteceu, mas é jogar uma luz sobre essa história, né, e trazer todas as camadas sociais, políticas, científicas, históricas e possíveis para que as pessoas despertem nas pessoas um interesse sobre essa história. E sim, a gente joga uma luz sobre ela e as pessoas agora, por exemplo, estão sendo muito ouvidas, né? Eu vejo, olha, aconteceu comigo isso, meu pai estava lá e aconteceu isso, eu mesmo aconteceu tal coisa. E agora está dando espaço na mídia para eles falarem, porque essas histórias estavam aí, né? Você mesmo falou, você vai na internet, tem muita coisa sobre já, muitos documentários feitos, mas ninguém estava olhando para isso, né? Escolas, algumas ensinam sobre, outras nem tocam nesse assunto. Então jogam uma luz que agora as pessoas que viveram essas coisas podem contar a sua versão, o que exatamente ela viveu, o que parente dela viveu, o que... Eu acho que agora, só de criar esse interesse e de abrir esse espaço para que as pessoas possam contar a sua versão, eu acho super rico e produtivo. Essa é a missão, na verdade, né? A minha missão é emocionar, provocar as pessoas, né, com essa história, para que elas agora também se informem mais e deem mais espaço. Aconteceu essa coisa incrível do reajuste das pensões, que estava muito, que quando a gente conversou com algumas vítimas, todas elas falaram sobre isso. A nossa pensão está anos sem reajuste. Os medicamentos que antes eram dados para a gente tem que comprar, e a gente tem que comprar com esse dinheiro da pensão, e o dinheiro está abaixo. O governo reajustou isso por conta do barulho todo que a série também faz, né? E o reajuste ainda não é o ideal, né? Espero que chegue no ideal, mas já começa a jogar uma luz sobre uma coisa. Então, eu acho que no final o efeito para quem viveu aquilo tudo acaba sendo mais positivo do que negativo, porque ninguém também está deturpando a história deles para dizer que eles têm alguma atitude negativa. Pelo contrário, eles são as maiores vítimas, ali, os mais inocentes disso tudo. Então, mas é normal. E assim, outras críticas, como você falou, né? Pessoas que ficam... isso é, assim, eu acho que... Como que eu lido com isso? Assim, a série está sendo tão bem recebida no geral,
né? Tem muito mais comentário positivo do que negativo, críticas positivas, a quantidade de gente assistindo no Brasil e fora, a quantidade de assuntos sendo gerado por isso, as pessoas falando sobre isso em vários níveis, seja nas escolas, seja no boteco, seja onde for, as pessoas estão falando sobre esse assunto. Então, isso é muito uma coisa muito bem sucedida pra gente, né? Então, a pessoa que vai pontualmente lá reclamar de alguma coisa ou falar que não foi assim, isso faz parte, sempre vai ter gente, e a internet é cheia de hater também. Então, tem as pessoas que falam coisas com uma certa razão, tem as pessoas que falam coisas completamente descabidas. Eu já li coisas que eu falo, bom, você informou, você sabe, porque eu fui atrás dessa informação de uma forma psicótica. Eu falei com o físico, eu falei com não sei quem, eu falei com o médico, eu li não sei quantos relatórios, e eu cheguei no lugar de entender o que realmente aconteceu. Você fala, ainda não foi assim. Você sabe? Você leu aonde no jornal? Alguém te contou? Porque se eu ficasse lendo só no jornal, eu tava ferrado. Eu ia fazer uma série de ficção científica. Sabe? Então, mas isso é normal. Porque eu falei pra você mais cedo, às vezes, começar a ter gente falando que as pessoas não foram pra Lua, né? Vai pra Lua e fala, poxa, não foi, mentira, isso aí é filmado, não sei aonde, isso é manipulado, isso é inteligência artificial, isso é mil coisas. A pessoa que foi pra Lua vai se afetar com isso? Não vai. Mas assim, então tem tudo que é tipo de crítica. Tem umas que são, né, bem... Tem coisas que eu olho e falo, talvez pudesse ser mais isso, talvez pudesse ser mais aquilo, mas enfim, a gente teve que fazer escolhas. E tem essa questão de polêmica levantada antes da gente lançar a série, sobre, não filmou em Goiânia. E aí, eu vou falar nisso porque, assim, virou a celeuma para muita gente, mas muito goiano também que comenta, me escreve, fala, olha, eu sou de Goiânia, amei a série. Achei até que tinha sido filmado aqui. Por que vocês não filmaram em Goiânia? Porque a gente está falando de 1987. E eu já falei isso na imprensa, já vi gente rebatendo. Não, tá tudo igual, tá nada. A gente foi para lá, com o diretor de fotografias, com um diretor de arte. Foi uma equipe grande para Goiânia. Foi em todos os lugares onde aconteceu tudo. A gente entrou nos hospitais, a gente viu as ruas todas onde aconteceu. Evidentemente, você não vai filmar onde aconteceu, porque está concretado, derrubado. E as coisas modernizaram, é normal. Assim, dificilmente numa capital no Brasil hoje você tem uma casa com um muro baixo, com um portãozinho embaixo, como você tinha em 87. Tem uma questão de segurança, as pessoas levantam muros enormes, portões enormes, botam câmeras, botam não sei o que. Você chega numa rua, não adianta uma casa funcionar para mim. Eu preciso de uma rua para eu andar com meus atores pela rua inteira. Então, tem isso em Goiânia? Não tem. Pode ter um ponto ou outro de Goiânia, mas assim... Aí entra matemática. A gente tem uma equipe enorme, a gente tem que levar essa equipe inteira para Goiânia, hospedar durante meses e tudo. Para a gente fazer isso, tem que ser um lugar que realmente vale a pena. A gente realmente vai obter o melhor resultado possível. Então, reconstituir essa Goiânia de 87 é um quebra-cabeça danado. Não é filmado também na cidade de São Paulo, porque em São Paulo não tem nada desse jeito. Então, a gente tem o interior de São Paulo, a Cabreúva, uma cidade pequena, onde tem essas casas. Eu fiquei chocado de ver que tinha isso ainda. Essas casas, igual aos anos 80. É o mesmo tipo de arquitetura que tem na Goiânia? É o mesmo tipo, é muito parecido. A gente viu foto, a gente viu vídeo, a gente sabe. Tudo isso não foi feito de forma negligente, né? Então, era muito difícil. O Estádio Olímpico de Goiânia, hoje em dia, ele é altamente tecnológico, moderno, lindo. A gente entrou lá, a gente sentou lá, a gente ficou olhando ele. Nossa, que lindo, mas assim, não parece absolutamente nada com aquele. E onde acha um estádio igual aquele? Nem acha igual aquele mais, mas você tem que achar um lugar onde não é modernizado. A gente vai achar isso lá em Sorocaba. Então, a gente não filma em Goiânia, não é por um desrespeito, mas é porque a gente, se fosse Goiânia hoje, se fosse uma história do ano passado, eu falava, agora bora filmar em Goiânia, porque Goiânia, quando você apontar a câmera, é Goiânia. E é muito comum não se filmar nos lugares, é muito, né? As pessoas não sabem tanto disso, mas muito filme americano você vê se passa em cidades que, na verdade, foi filmado em outra por mil motivos de produção. Mas, no caso aqui, esse 1987 é muito diferente. Então, a gente teve que... E, obviamente, dentro de um hospital, aquilo ali é reconstruído, é praticamente um estúdio construído dentro de uma estrutura a gente não está filmando no hospital de verdade, a gente não ia filmar no HGG de verdade, porque nem pode, o hospital está funcionando, não posso parar um hospital, tem que parar. Então, as coisas todas já têm que passar, de qualquer forma, por uma reconstituição, né?
E aí isso virou um tema a muitas outras coisas que não são filmadas nos seus lugares, ninguém necessariamente reclama. Mas eu entendo, é uma história muito marcante de Goiânia. Então, eu entendo que as pessoas... Mas é que as pessoas também não sabem exatamente como é o funcionamento audiovisual. Existe uma economia, você não tem também um orçamento ilimitado para você fazer tudo do jeito que você quer. Você tem que se adaptar e reconstituir para você ter controle também sobre o que você está fazendo, né? Mas é normal, as pessoas reclamam, a gente tenta explicar e vamos nessa. Quem quer reclamar vai reclamar, né? Quem não quer entender, você pode explicar de 1000 maneiras, elas não vão entender porque elas querem ir contra, né? E tá tudo bem, né? Deixa as pessoas lá com as opiniões dela e vice-versa, mas o mais importante é trazer, né, esse conhecimento, trazer essas informações, e inclusive essa foi até a razão de nós estarmos aqui hoje conversando acerca desse assunto, porque realmente, né, assim como temos o Radiação para Leigos, que as pessoas não entendem de radiação, as pessoas também podem não entender, né, de cinema, audiovisual, achar que é simplista, só pegar o celular e abrir a câmera e gravar, né? E na verdade tem todo um trabalho. Então foi muito rico, Fernando. Fiquei muito feliz, imensurável o que eu sinto, não consigo nem descrever, de você ter se disposto a trazer para nós, né? Como que foi esses bastidores aí da gravação da minissérie, porque realmente, além de ser uma minissérie que tem esse impacto gigantesco por si só, por se tratar de uma obra aí do cinema, né? Mas também por representar essa temática aí que está enraizado profundamente na mente dos goianos, principalmente, mas de todo o Brasil e internacionalmente falando, né? Porque, de fato, foi o maior acidente radiológico do mundo. Já expliquei aqui, o pessoal que é ouvinte assíduo aqui do podcast já sabe disso, mas, né, nós temos a diferença de acidente radiológico para acidente nuclear. Então, nuclear Chernobyl, aí realmente, né, mais radiológico, igual a Goiânia, realmente nunca existiu até o momento e espero que nunca exista também. Chegamos ao final do nosso programa, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo, que tenha servido para tirar as dúvidas, que tenha trazido bastante esclarecimento, com certeza enriqueceu muito mais a percepção acerca da minissérie. Quem não assistiu ainda, por favor assistam, para que até os conteúdos que eu trago aqui fiquem mais palpáveis, tem muita coisa ilustrativa demonstrada na minissérie, então acho que contribui bastante para a gente entender essa parte aí das radiações. E se vocês tiverem dúvida, sugestão, algum comentário que vocês queiram fazer, vocês podem entrar em contato comigo ali pelo Radiação para Leigos, tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu estarei lá para responder. Vocês sabem que eu sou meio enrolada, às vezes eu demoro um pouquinho, né, porque são muitas coisas, né, mas sempre que possível eu tô lá dando uma olhadinha no inbox. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso repassar para o Fernando posteriormente, né, se alguma coisa específica que vocês gostariam de saber. E, Fernando, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação, viu? Não, eu que agradeço. Eu acho sempre importante falar, né, da gente falar sobre isso tudo. E adorei esse convite, porque eu acho que falar com você, que é a pessoa que está levando todas essas questões, né, científicas aí para fazer isso também. Eu acho muito importante. Acho que a série, espero que contribua um pouco com isso também, de tornar esses assuntos mais acessíveis, né? Acho que a ciência, quanto mais próximo tiver das pessoas, melhor, né? Então, parabéns, você está fazendo esse trabalho lindo, e é uma alegria e uma honra estar aqui com você. Que legal, puxa vida, muito obrigada, Fernando. Bom, pessoal, então, nos ouvimos no próximo episódio e até a próxima. Tchau, tchau.